Boa noite, acho que podemos iniciar, né? Podemos. Bom, então, boa noite a todos e a todas. Muito prazer, muito orgulho que nós abrimos o nosso quarto dia da nossa 8ª semana jurídica da OAB Campinas. Eu antecipadamente agradeço a todos e a todas, aos queridos colegas, advogados, advogadas, enfim, a todos que mais uma noite aqui estão para prestigiar o querido professor Carrali e também os eventos da nossa subseção. Eu rapidamente quero cumprimentar aqui essa seleta mesa virtual e faço na pessoa do nosso presidente, o doutor Daniel Lichtenstein, presidente da subseção, professor Carrali. E tenho dito isso e não canso de repetir. Eu acho que as coisas boas devem ser faladas. O Daniel, que é um gestor de primeira hora e que conduz a subseção e agora também a OAB-Prev, e afinal é de interesse de todos nós, com muita rigidez, muita competência e, acima de tudo, muita transparência. Então, Vossa Excelência, recebo aqui meus singelos agradecimentos e faço em nome dos queridos amigos Cláudio Vieira, Ivan Castrese e Luciana Freitas. Eu até aproveito o ensejo, Daniel, e professor Carrali, para dizer que a Luciana, vice-presidente da subseção, não pôde estar presente, porque está em outro compromisso, sempre também aí na luta e na defesa dos interesses da advocacia. Mas pediu que eu transmitisse a Vossa Excelência um abraço carinhoso e eu quero também saudar aqui carinhosamente os queridos amigos e amiga Fábio Ginder de Oliveira e Silvia Helena Meldes, e Silvia, em seu nome, todo o Conselho da Seccional de São Paulo. E, em especial, o nosso presidente, Caio Augusto Silva dos Santos, que, a exemplo do Daniel, também é um espelho para todos nós. Então, por favor, Silvia, você e o Fábio, leve também aqui da nossa subseção um abraço carinhoso ao querido Caio. E, finalmente, agradecer o trabalho zeloso, competente da Beatriz, da Miriam, da Carol e também das meninas e meninos lá da seccional de São Paulo. A seccional, professor Carrali, que não tem medido esforços nessa gestão do Dr. Caio para apoiar as subseções, todas elas, sem exceção, da maior a menor, em todas as necessidades. E, finalmente, não poderia deixar de agradecer Vossa Excelência, professor Francisco José Carrali, que dispensaria qualquer apresentação, dada a grandeza do seu nome, mas também da sua humildade, todas as vezes que conosco está. Professor Carrali, para nós, advogados e advogadas aqui da cidade de Campinas, é uma honra muito grande poder contar com Vossa Excelência. Então, eu também sinto à vontade, de nome dos colegas aqui da subseção, e dar um abraço aqui ainda virtual. Vossa Excelência é sempre muito bem-vindo. E, sem maiores delongas, eu gostaria, então, de passar a palavra para a nossa conselheira estadual, a maior autoridade presente, a nossa querida Silvia Helena Meldes. Professora Silvia Helena Meldes. Boa noite a todas, boa noite a todos. Desculpe aí, a imagem está meio difícil. Eu cumprimento a todas e todos que estão nos ouvindo neste momento, nesta palestra de hoje. Cumprimento o doutor Francisco Carrali. Quero dizer ao doutor Francisco Carrali que estudei nos livros do seu pai.
e tenho a coleção lá no escritório e sempre o admirei. E agora o admiro. Seja muito bem-vindo à nossa subseção. Eu sou conselheira estadual pela subseção de Campinas, com muita honra. Eu represento neste momento o Dr. Caio Augusto, estadual da UAB de São Paulo. Um grande abraço e os meus desejos de que aproveitem muito esta semana jurídica, que logo se iniciará. Quero deixar um abraço muito grande ao meu querido e especial presidente de Campinas, Dr. Daniel Blixen, quem eu admiro demais pela sua liderança, pela maneira democrática que dirige a subseção. Não preciso dizer muita coisa, é o terceiro mandato dele, então é uma liderança inconteste. Cumprimento os meus queridos amigos, o Cláudio, o Paulo, o Ivan, que são mais irmãos do que propriamente amigos, e o meu querido companheiro de conselho, Fábio Schindler. Meu grande abraço a todos, desejo uma ótima palestra, aproveitem, porque somos todos aprendizes. Uma boa noite. Bom, boa noite a todas e a todos. Doutor Paulo, posso seguir falando, então? Isso. As minhas primeiras palavras, evidentemente, são de um agradecimento especial Professor, Oi. Professor, desculpe interromper. O doutor Ivan iria ler um breve currículo seu para apresentar. Para apresentá-lo ao público, apesar de ser dispensável, mas só para a gente cumprir esse protocolo, se o senhor não se incomodar. Que falta minha, viu? Perdão, professor Carrali, perdão, Daniel e Ivan. Imagina. Serei breve, apesar de extenso aqui. Dar uma boa noite a todos. Mais uma noite do nossa Semana Jurídica. Mais de 100 pessoas novamente acompanhando aí nosso evento. É um prazer para todos nós. É uma honra para a Subseção Campinas. Dr. Carrali, obrigado por aceitar o convite. É sempre um grande prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse é o carinho que todos nós aqui, conselheiros e diretores presentes e não presentes, sentem. Gostaria de dizer que essa Semana Jurídica foi um trabalho longo de toda a diretoria, agradecendo a todos, em especial a Luciana Freitas, que liderou aí todos os convites, os trabalhos, e as meninas, a Beatriz, a Miriam, a Carol, que estão aqui presentes e permitem que tudo isso possa acontecer. Eu farei a breve leitura aqui do extenso currículo. Eu não sei se o Daniel, a Carol, a Beatriz querem passar o vídeo da Vida Max antes. O que vocês acham, Isso, Daniel? pode ser um breve, é um vídeo institucional de 50 segundos, depois a gente já começa a palestra. A OAB Campinas, em parceria com a Vida Max, administra plano de saúde da Unimed para os advogados e advogadas de Campinas e região, em condições e preços bastante vantajosas. Esse contrato é extensivo às subseções de Capivari, Indaiatuba, Sumaré, Valinhos, Vinhedo, Jaguariúna, Paulínia e Hortolândia. Podem ingressar os advogados e advogadas cadastrados nessas subseções, cônjuges, companheiros e companheiras, filhas e filhos solteiros até 34 anos incompletos. Pode-se optar por planos com coparticipação e sem coparticipação, com abrangência nacional, através de mais de 300 cooperativas Unimedes espalhadas por todo o Brasil. As carências são menores em relação às oferecidas pela Unimed para planos individuais ou familiares. Há também o aproveitamento de carências para a migração de outros planos. Entre em contato para mais informações. 19 3231 5100, WhatsApp 19 99207 0172. E-mail comercialcampinas@vidamax.com.br.
Vida Max, soluções customizadas de gestão e administração de benefícios. Ótimo. Bom, farei uma breve leitura aqui, tentar reduzir o seu currículo, Dr. Carrali, e assim a gente já dá início à palestra. Dr. Francisco Carrali, ele é professor, advogado e consultor em São Paulo e Brasília, atuando especialmente em questões envolvendo direito civil em geral, arbitragem, direito... Silvio, acho que está dando um pouquinho de eco no seu, talvez. Isso. Arbitragem, direito, família e sucessões para soluções ou gestão estratégica de disputas. Mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo, onde graduou. Atualmente leciona na graduação e no programa de pós-graduação da PUC São Paulo. Coordenador do Núcleo de Direito Civil do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC São Paulo, professor convidado da USAL, Universidade de Salamanca, para período de investigação como pós-doutorado em arbitragem. Professor e palestrante convidado em diversas universidades, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, coordenador do Conselho Consultivo em Direito Nacional desta entidade, IBDFAM, membro da Comissão de Direito Civil da OAB São Paulo, do Conselho de Ética, do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Vou pular um pouquinho, porque senão vai ficar muito extenso. Líder do grupo de pesquisa em arbitragem junto ao programa de pós-graduação da PUC São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias, DPJ, junto ao CNJ no biênio 2009-2011. Integra a lista de árbitros de diversas instituições arbitrais. Diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem do IASP, autor de vários artigos e livros, como todos aqui já sabem. Doutor Francisco, é um prazer, a palavra é toda sua. Olá, então agora novamente, boa noite a todas e a todos. Uma alegria estar com todos vocês, com todas vocês. As minhas primeiras palavras, como eu comecei a falar, elas são aqui de um abraço especial ao nosso presidente, Daniel, que está aqui nos acompanhando, um guerreiro, um líder, uma pessoa que nos orgulha pelo que ele faz pela OAB, pelo que ele faz pelos advogados, e mais do que tudo isso, ou junto com tudo isso, um grande amigo. Fica aqui o nosso abraço, Dr. Nel, com a alegria de tê-lo aqui, esperando que siga sempre firme nesta sua atividade, nessa sua atuação. Como eu falei, muito orgulho para todos nós. Agradeço também a própria OAB, e fica aqui os nossos cumprimentos, registro nossos cumprimentos à OAB, na pessoa inicialmente da doutora Silvia. Peço que transmita nosso abraço ao presidente Caio, pelo que também tem desenvolvido junto à OAB. E gostaria de ter uma palavra a cada um dos senhores, doutor Cláudio, doutor Fábio, agradecer também as meninas que deram esse apoio, a Carol, a Beatriz, todos que estão fazendo isso tudo acontecer, esse evento acontecer, e falo para vocês que é uma gentileza do Dr. Ivan ter feito essa referência à nossa atuação. Na verdade, eu sou aqui um estudante, eu gosto de estudar o direito, a Miriam também, que agora apareceu, não tinha aparecido, gosto de estudar o direito, e hoje fui convidado para falar sobre um assunto que os senhores já tiveram, aparentemente, um pouco ontem, quando a professora Daniela ela apresentou sobre herança digital, né? Mas hoje eu vou falar um pouco mais amplo do que o patrimônio, do que a herança digital, falar um pouco do patrimônio digital. Eu vou tentar aqui, costuma dar certo, eu vou tentar aqui partilhar com vocês uma apresentação. E eu peço para confirmarem se está tudo certo. Doutor Cláudio, está certo? Está apresentando? Tá, tem a tela, porque aqui a gente não tem controle. Está ok, né? Que bom. Vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio digital e principalmente seu impacto para o direito de família. A professora Daniela já falou sobre o impacto do direito das pessoas, eu vou falar um pouquinho do patrimônio em si e realmente do seu impacto no direito de família. E olha, falo a todos vocês, eu não sei se os advogados que estão nos acompanhando são advogados mais jovens, são advogados jovens há mais tempo, mas eu digo que vocês não vão escapar de ver o patrimônio digital num processo de divórcio, num processo de partilha, numa questão um contrato com os clientes de vocês, não adianta. Hoje nós não escapamos do debate
sobre o patrimônio digital. Basta ver que das 10 maiores fortunas, doutor Daniel, das 10 maiores fortunas do mundo, 6 delas estão ligadas exatamente à tecnologia. E, quando a gente fala de um patrimônio digital, nós estamos pensando em um patrimônio que nasce, ele é estruturado, ele existe exatamente em função desta tecnologia que hoje está em evidência. Existem vários estudos que essa é a tendência, só trabalhar com o patrimônio digital. Então, é um assunto que os senhores precisam conhecer. Sou estudioso desse tema, eu estou aqui mais para trocar minhas impressões, minhas percepções, e sou realmente um estudioso desse tema. Acho que é um tema do futuro. Digo aqui, então, aos jovens advogados que eventualmente estejam nos acompanhando. Tenho ideia, inclusive, de preparar, não para esse semestre, mas para o outro, lá na PUC, nossa PUC, Daniel também conhece, uma disciplina específica sobre o patrimônio digital, pela quantidade de questões que surgem sobre esse tema. E não é assim tão novo. Eu trouxe aqui a carta da Unesco de Preservação do Patrimônio Digital, que ela chega a identificar o que é o patrimônio digital. São recursos culturais, educacionais, científicos, administrativos, como informações técnicas, jurídicas, médicas e outros tipos de informações criadas digitalmente ou convertidas em formato digital a partir de recursos analógicos existentes. Ou seja, tudo que está no mundo digital, tudo que está na rede, quer tenha sido ele criado com a própria tecnologia de um formato digital, ou quer seja ele transformado no meio digital, constitui este acervo nosso que nós vamos conversar hoje. Este é o acervo que nós chamamos de patrimônio digital. E realmente aqui existe uma multiplicidade de questões que surgem. Existem elementos heterogêneos, tem características híbridas. Por quê? Nós vamos transitar, quando nós falamos desse tema de patrimônio digital, nós vamos transitar entre questões envolvendo direitos autorais, como já existia no passado, direitos sobre o software também é um patrimônio imaterial, ele não existe, mas existe, lógico, o direito a ele. Nós vamos transitar por questões de direito autoral, que envolve até o surgimento, a criação de aplicativos. Vamos passear aqui sobre direitos autorais, sobre os tais avatares, que são aqueles personagens, a identidade digital, aqueles personagens que são criados e utilizados na rede, principalmente em jogos, existe essa figura. Se der tempo, o professor Daniel falou que eu tenho até meia-noite hoje, senão vai ter que passar para amanhã a nossa conversa, né? Mas eu me contei, esse é um assunto riquíssimo, eu vou acelerar aqui, viu? Doutor Cláudio, não precisa ficar assustado, nós vamos sim acelerar dentro do possível, embora esse é um tema que realmente eu tenho que me cuidar para não acelerar, não falar muito aqui, não abusar da boa vontade de vocês. Mas esses avatares são criados, são personagens criados, e a gente fala que tem uma personalidade própria, ele é criado, tem uma personalidade própria e acaba tendo até com algumas relações jurídicas que envolvem esse personagem digital. Temos questões envolvendo tributário. Imagina que aqueles tais que nós chamávamos aquelas tais blogueiras ou blogueiros, né? Hoje são os digital influencers, né? E se eles têm um rendimento sobre isso? Que tipo de remuneração eles têm? É uma pessoa jurídica? É uma pessoa física? É uma Eireli? Como que é tributado o rendimento que se obtém pela exploração, por exemplo, de um avatar, de uma imagem digital, exploração de uma rede social, exploração de um perfil no Instagram? Como que isso é tributado? Então, aqui a multiplicidade de questões que surgem. Lógico que passeamos também pela Lei Geral de Proteção aos Dados, pela eventual usurpação de dados que podem acontecer, pela utilização indevida de dados que são colocados em um determinado ambiente digital por uma certa finalidade, também é um tema que surge, é um tema que está sendo muito discutido. Tem, lógico, questões envolvendo direito do consumidor, direito penal, uma exploração indevida de imagem de criança, imagem adolescente, ou mesmo imagem de um adulto contra a vontade dele, ou a revelia da vontade dele, uma exploração de uma imagem. São todos temas que nós temos envolvendo exatamente esse novo mundo que é representado, então, porque nós estamos falando agora de um patrimônio digital. Então, esse patrimônio imaterial, ele é incorpóreo, mas ele existe. Nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir, conseguimos trabalhar com ele, consegue, inclusive,
criar fortunas, algumas pessoas, com esse patrimônio, mas ele é incorpóreo. O que nos interessa aqui, e rapidamente, é falar de tudo isso no direito privado, enquanto patrimônio. Afinal, esses bens digitais, eles representam patrimônio? Eles são bens jurídicos? E olha, é simples concluir. Se há um interesse, há uma possibilidade de exploração econômica sobre esse tal patrimônio, nós temos que considerar que é um bem jurídico, que é um patrimônio digital, nós podemos falar que é um bem mesmo, um bem incorpóreo, como temos outros bens incorpóreos, a gente tem, já estamos acostumados, e é difícil a gente identificar uma situação ou outra, mas nós somos acostumados com direitos autorais, né? Tem uma parte que existe direito personalíssimo, o direito moral do autor, não há dúvida, mas tem também a parte patrimonial. Então, aquele cuidado que o autor tem de, eventualmente, atualizar a obra, proibir uma exploração indevida da obra, proibir uma citação da obra sem a referência, isso são direitos morais, personalíssimos, isso existe, dependente do aspecto financeiro. Então, se eu verificar que uma obra minha ela foi citada, plagiada, eu tenho ação, um direito de ação para questionar isso. E tem o lado patrimonial, a venda da obra por exploração, por edição. Então, ele tem esse significado também patrimonial. Aí é considerado, sim, um patrimônio. São considerados bens incorpóreos. Por quê? Porque eles permitem, possível, a acumulação de riqueza. Permite-se a formação de riqueza a partir desse patrimônio digital, desses chamados bens digitais. Então, não posso negar que é um bem jurídico. E, naturalmente, sendo um bem jurídico, merece tutela, merece proteção, como direitos autorais, merece também um cuidado pelo judiciário, cuidado no tratamento em contrato, e é possível, sim, a sua circulação. O que significa a sua circulação? Negociação, passar de um para o outro. Passar de um para o outro numa relação entre vivos ou passar de um para o outro numa relação sucessória, que vocês já viram. Tudo isso é patrimônio. E se é patrimônio, entra na discussão de partilha. Enfim, é uma usina de questões. É uma usina de questões que nós temos. O direito, na verdade, ele está aberto, é inescapável o direito, o tratamento desse patrimônio digital. Ele está aí, ele existe, nós vamos falar aqui alguns deles, embora que eu tenha separado os que eu acho mais curiosos, mas é uma usina de questões que merece um tratamento específico. Mas eu já parto desse pressuposto. Realmente é considerado aqui um patrimônio. E como patrimônio, ele deve ser, então, levado a debate numa eventual partilha. Eu começo aqui falando de uma situação que não é nova, mas eu trago aqui a foto do Bruce Willis. Eu trouxe a foto dele um pouquinho mais velho para as nossos advogados continuarem prestando atenção no conteúdo jurídico, né? Não nas fotos do Bruce Willis. Mas aqui, essa questão começou a surgir lá nos Estados Unidos, já faz alguns anos, porque o Bruce Willis, ele, por opção, ele tinha uma coleção enorme de discos online, além de uma biblioteca, então, de músicas, né? Mas ele tinha uma coleção de discos online que ele baixava e tinha também algumas obras, alguns livros. E a questão era, ele queria passar toda essa sua coleção, toda essa sua biblioteca, para os seus herdeiros. E veio esse debate, pode ou não pode? Então, aqueles livros baixados num e-book, aquelas músicas, e daí vocês devem lembrar, hoje não é muito comum, mas aquelas pessoas jovens há algum tempo, né? Elas lembram que a gente comprava músicas. Eu não cheguei a comprar, agora que eu tenho ouvido mais o Spotify, mas antes a Apple, aliás, ela ainda vende músicas, né? Então podia baixar aquelas músicas. E a gente comprava músicas, as pessoas compravam música, como fez o Bruce Willis. Uma biblioteca de músicas, de vídeos, de livros, de textos, compra. E aí, eu posso transferir isso para terceiro? Isto é um objeto de uma partilha? Afinal, teve um custo e é um patrimônio. Como que ele é tratado? E teve essa discussão lá, mostrando que é um tema realmente que merece atenção. Com certeza, a biblioteca de músicas e textos dele tinha um valor expressivo. Então, isso já foi levado, sim, a debate. Mas vamos ver aqui. Começar com as criptomoedas, falar desse tal patrimônio digital. Depois eu volto, lógico, e falo a minha posição a respeito dessas músicas baixadas em e-books e tudo. Mas vamos falar das criptomoedas. Este é um
patrimônio digital, sem dúvida alguma, muito expressivo e que merece uma atenção especial. É um patrimônio que se submete à partilha? Lógico que é um patrimônio que se submete à partilha, não há dúvida. É um patrimônio considerado um bem incorpóreo? É. E ele está tão reconhecido que, neste ano, neste exercício agora, as pessoas tiveram a oportunidade de declarar imposto de renda, já foi, inclusive, identificado um código exatamente para os bitcoins. Bitcoins não, desculpa, as criptomoedas. As criptomoedas é o gênero, entre elas a mais conhecida realmente é o Bitcoin. Então, tem o código 81 para Bitcoin, criptomoedas do Bitcoin, e tem outros criptoativos identificados e tudo. Então, é um ativo financeiro. É tratado como um ativo financeiro. É tratado como um ativo financeiro, ele é submetido à tributação. Então, o Dr. Cláudio comprou lá 100 mil reais em criptomoedas. Se depois ele vender e eu tiver um lucro, vender por 200 mil reais, esses 100 mil reais a mais, ele é tributado. É tributado como ganho de capital, né? Então, tem uma tributação específica. É um patrimônio. Qual é a questão? Ele é um título ao portador. O Dr. Cláudio, ele tem lá os 100 mil reais ou 200 mil reais num token digital. Ele tem isso num código dentro do seu telefone, por exemplo, dentro do seu computador. Tem as wallets, eu vou falar rapidamente aqui, né, um caminhozinho, mas só passar para vocês, porque a gente não tem tempo, mas isso tem um lugar que ele guarda, mas só ele sabe, só quem tem aquele token, só quem tem aquele código. Então, como é que ficaria essa questão? Bom, seria aqui, lembrando também, aquelas ações ao portador, que o presidente Collor acabou com elas, né? Na época, assim, então, pelo menos alguma coisa útil ele na sua gestão fez. Nem lembro se de quem foi a iniciativa, mas foi na época dele, que acabou com as tais ações ao portador. É o que acontece hoje com offshore não declarada, porque tem offshore declarada e offshore não declarada. Naturalmente, ela está à margem do direito, à margem tributária, ela é oculta, não aparece. Se eu tiver bitcoins guardados, arquivados, e só a pessoa sabe não declarou, é lógico, difícil de considerar esse patrimônio como uma possível partilha. Mas se, por exemplo, tiver declarado no imposto de renda e há obrigatoriedade de sua declaração, naturalmente é um patrimônio, e esse patrimônio tem que ser partilhado. A dificuldade é encontrar, mas se eu conseguir o acesso, por exemplo, pegar o telefone da pessoa onde tem esse código, aí poderia bloquear. Inclusive, os senhores já vão localizar um precedente em que admite a apreensão e alienação, transferência destas moedas para garantir uma execução. Então, foi apreendido, e daí foi localizado o patrimônio, foi apreendido aquelas criptomoedas para garantia de execução. O problema é localizar. O problema é conseguir a senha de acesso. O problema é conseguir o token. Conseguir o token, que é o código de acesso àquela criptomoeda, pronto, é um patrimônio. Problema qual que é também? Esse patrimônio sumir, às vezes até a revelia contra o seu titular. Ainda saiu, só me engano, na semana passada, uma notícia de que um banco que trata com carteira em bitcoins, ele foi roubado e perdeu-se esta linha desses bitcoins. Então, quem tinha, não é a primeira vez, um banco de bitcoins, quem tinha essas moedas digitais simplesmente perdeu, porque houve a destruição dos acessos. Então, eu passei a pessoa que tinha um código, um determinado acesso a essa criptomoeda, pronto, tudo isso desapareceu. Seria o mesmo que eu ter a nota, eu ter lá uma mala com 100 mil reais e esta mala pegar fogo. Então, não tem como recuperar. Então, seria esta a ideia. E eu tenho a chave, eu posso até ter ainda a chave da mala, mas a chave da mala abre um nada, né? Porque aquelas moedas, elas queimaram. Então, não tem esse risco com a criptomoeda, tem que tomar um pouco de cuidado. Daí, a melhor indicação aqui, não sou corretor, não sou, assim, conselheiro financeiro, mas o que tem sido mais comum, a sugestão é investir em fundos que tenham criptomoeda. E daí diluir um pouquinho o risco, porque tem alguém que está com um cuidado maior. Mas, enfim, é um patrimônio? É um patrimônio. Pode ser partilhado? Pode. Desaparece? Desaparece. Vamos imaginar, senhores, que o marido não entrega a senha
Fala, não vou entregar, não vou. Tudo bem. Aí a esposa pode pedir uma bela de uma indenização. Se ela provar que ele pegou 100 mil reais, comprou em criptomoeda, e isso consegue, lógico, a transferência bancária para um wallet, para uma empresa que vende criptomoeda, se provou isso, pronto. E ele fala, não existe, eu provei isso, se eu posso não localizar a criptomoeda. Mas tem aí uma compensação com a partilha de outros bens. Sim, lógico que tem, a gente tem que ir atrás de todo esse patrimônio. Aqui é só um caminho, tem produção, tem as carteiras onde é vendido, tem sites específicos sobre isso, tem a circulação e, como eu falei para vocês, tem até a possibilidade de apreensão. Mas vamos adiante, que nosso tempo realmente não nos favorece nessa questão. Voltando aqui, criptomoeda é o principal, não há dúvida. E talvez um valor mais comum, né, dentre os bens digitais, é um valor mais expressivo. Muita gente mesmo tem investido em criptomoeda e acha que, não, coloquei em criptomoeda, eu tenho a chave do cofre e, então, conseguiria não partilhar. Sim, vamos lutar, sim, como advogados, a evitar uma fraude à partilha, aí nesse sentido, talvez de um dos cônjuges transferir seus ativos para este ambiente que não teria, em tese, um acesso. Bom, mas outros bens digitais, daí eu coloquei alguns aqui para vocês. Músicas, livros escritos. Bom, em relação a livros escritos, aí não teria dificuldade alguma. Por quê? Porque nós temos o direito do autor, direito moral, nós temos os direitos patrimoniais do autor, a forma de veiculação do texto, isso não altera. A forma de veiculação da música, isso não altera. Aí, nesses casos, são bens digitais? Podem ser bens digitais, sim. Eu tenho um meio físico, a via física de uso do livro, por exemplo, mas eu tenho, eventualmente, e tem sido muito comum, a publicação, por exemplo, de livros, exclusivamente livros digitais. Mas aí é a plataforma, é a veiculação do conteúdo do autor. Aí segue o mesmo regime jurídico, tem direitos autorais sobre aquela produção, ainda que explorada digitalmente. Vai dizer, isto é um patrimônio. Mas vai partilhar? Não vai partilhar? Aí depende, é instrumento de profissão? Não é instrumento de profissão? Mas, em tese, num primeiro momento, como um livro físico, como discos, aquele disco de vinil, vocês lembram daquele disco de vinil, né? Esse pode ser um patrimônio, sim, submetido a uma circulação. Pode ter um valor financeiro, pode ter um valor econômico. Geralmente não tem. E a história do Bruce Willis, é lógico que isso é um pouco histórico, né? Porque hoje em dia, nós temos mais, que tem que tomar muito cuidado para não confundir, o direito de acesso. Aliás, o mundo está virando o direito de acesso. A copropriedade, a multipropriedade, tudo, nós estamos transformando em direito de acesso. Aluguel de carro, que tem não só aluguel de carro, mas tem carro por assinatura. A própria música, se antes a gente tinha uma biblioteca cheia de músicas baixadas pela iPad, como eu falei para vocês, eu nunca passei, mas tinham pessoas que tinham uma carteira lá de músicas baixadas pelo iPad. Hoje não. Hoje nós temos o Spotify, que a pessoa tem acesso a um número enorme de músicas, nossa, sem fim o número de músicas que tem, e isso até permite que aquela pessoa tenha uma experiência variada, muito mais ampla do que comprar uma música, e ele tem o direito de ouvir, e paga uma mensalidade. Ele vai pagando a mensalidade. É lógico que isto, com uma assinatura de TV a cabo, com uma assinatura dessas canais especiais, de Netflix, tudo, isso não dá direito ao conteúdo, dá direito ao acesso. E é um pagamento mensal, tem um contrato de assinatura. Então, isso não se transmite, porque ele se renova a cada instante. Então, é completamente diferente o raciocínio. Para músicas e mesmo para livros hoje em dia também nós estamos falando de direito de acesso, não em direito ao próprio, não à compra do livro. Aliás, mesmo livros jurídicos, as faculdades hoje, elas facultam o acesso a livros. E são 3 relações jurídicas. A relação minha, enquanto autor, e a editora, a relação da editora com a faculdade e a relação jurídica da faculdade com os professores e alunos. Então, tem todo um complexo de relações jurídicas aqui, mas que, no final, um professor consegue acessar um artigo, um capítulo de um livro de um autor,
e em algum momento isso é precificado e existe a remuneração, o respeito aos direitos patrimoniais do autor. E, evidentemente, existe o respeito aos direitos morais do autor, o direito do autor propriamente dito, de, por exemplo, se alguém teve acesso numa plataforma digital da faculdade a um texto e não citou aquele texto como sendo daquele autor, isso pode ser questionado. Mas olha o complexo de situações. Então, até livro hoje nós estamos trabalhando com direito de acesso e não com a compra do livro. Isso é muito comum também em livros que têm várias edições, livros didáticos que se renovam a cada ano. Bem interessante. Então, o tema aqui não é o principal, falar em bens digitais para esses livros, músicas, escritos no modo geral. Agora, nós temos imagens digitalizadas, sim. Qualquer imagem. Eu posso criar uma imagem, criar um meme, né, que é muito difundido. Eu posso criar uma imagem usando as ferramentas, tecnologia, né, ferramentas do computador, ou posso digitalizar uma imagem. Posso fazer uma fotografia, uma imagem, e digitalizar essa imagem. E ela passa a ser, então, eventualmente, se tiver interesse, se alguém pagar por ela, é uma fotografia digital, ela tem um significado. Como a própria fotografia, em que eu tive a oportunidade de advogar em 2 situações que eram fotógrafos. E é impressionante que aqueles negativos, aqueles originais negativos, tinham um valor, até antes de revelar a fotografia. São, lógico, fotografias especiais ainda na época de revelação. Isso tudo poderia ser transformado em fotografia digital. Poderia ser transformado, e daí teria o valor exatamente esta imagem. Então, ou ela é criada num ambiente digital, ou ela é transformada. Tem valor sim essas imagens. Vou falar, vocês vão ver mais para frente até exemplos. Cards digitais, aqui são umas figurinhas que alguns times de futebol eles estão fazendo essas figurinhas, né, dos jogadores e vendem essas figurinhas. Vídeos a mesma coisa, TikTok. Isso pode ter um significado econômico, né? Tem mensagens, que a gente vai ver um exemplo disso. Qualquer outra produção por meio digital. Então, fotografias, avatares, roupas, é mesmo, nós vamos ver roupas aqui. Produtos, qualquer tipo de produto e tudo. Como que funciona? Nós temos o NFT. O que é esse NFT? Token digital não fungível. Aí a sigla é em inglês, né? Esse é o registro. Em linhas gerais, é o registro oficial de um bem digital. Se eu tenho um bem digital e quero mostrar que esse bem é meu, que essa fotografia é minha, eu quero ter o registro desta imagem, por exemplo, ainda que ela circule, porque ela caiu na rede, todos acessam. Mas eu posso falar, olha, o original é meu, eu que criei. Então, é esse token digital, que é a identificação, exatamente, é o registro, entre aspas, então, uma nota fiscal, no registro próprio, do patrimônio digital, criptografado, tem a sua, então, assinatura, aquele patrimônio digital, ele passa a ter a sua assinatura. E aqui tem o livro de registro e tem os marketplaces, que são os lugares onde eu posso comprar um patrimônio digital com NFT, com este registro. Então, aqui é o que efetivamente identifica. Diferente da criptomoeda, eu não sei quem é o titular. O titular ele tem um token não fungível com um código. Aquele que criou, que produziu e que comercializou a criptomoeda, ele não sabe quem é o dono. Não sabe se é João, José. O que ele tem é a identificação de um portador de um token. Esse portador de token tem acesso àquele patrimônio. Aqui é diferente. Aqui é exatamente o contrário. Nós temos a identificação, a assinatura de quem é o titular daquele patrimônio digital, de quem fez exatamente esse registro. Então, aquela fotografia, ela é ligada a uma pessoa. Essa pessoa pode transferir. Aí, ela vai transferir o NFT, né, esse registro, para outra pessoa. Tem aqui, eu coloquei OpenSea, que é um dos mais conhecidos marketplaces que chama, onde são comercializadas esses bens digitais, né? E coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Alguns exemplos. Olha, não vou passar, não, eu estou vendo aqui nosso tempo não é tão grande, mas aqui eu tenho esse Nyan Cat. Vou mostrar a fotinho dele para vocês. Pelo menos, bom, mas enfim, não sei se vocês lembram
do Nyan Cat. Deixa eu pôr o stop aqui. Por incrível que pareça, nós temos aqui. Olha só. Pronto. Só para vocês verem esta imagem, que é um meme, tem caminho, está passando também no microfone. Mas, senhores, isso daqui foi vendido. Foi vendido por $500 mil. É mesmo? É mesmo. Daí nós vamos ter também, e aí eu vou compartilhar com vocês com o som, se eu conseguir, mas eu acho que eu consigo, essa Disaster Girl, que é bem interessante. Deixa eu ver. Pronto. Um bom Doutor Cláudio, faz assim com a cabeça se estiver ouvindo. que aconteceu com a Disaster Girl, então, ou tá garota do então, desastre. É rapidinho, então eu vou deixar Vejam vocês agora ouvirem essa notícia. Se você costuma passar um bom tempo nas redes sociais, provavelmente conhece o meme Disaster Girl, ou Garota do Desastre, que mostra uma menina sorrindo enquanto uma casa pega fogo. A imagem viralizou na internet e Zoe Roth, a garotinha da foto então com 5 anos, decidiu lucrar com ela. Usando o recurso de NFT, um token não fungível, a jovem hoje com 21 anos lucrou mais de $480 mil, ou cerca de R$2.600.000. Zoe Roth revelou que a fotografia foi registrada em 2005, época em que o Orkut dominava as redes sociais. Certo dia, um alerta do Corpo de Bombeiros soou muito perto de onde a família dela morava, e ao sair de casa, deu de cara com um imóvel da rua em chamas. O pai de Zoe havia comprado uma câmera... Pronto, suspendi. Tá bom, depois os senhores encontram lá, só para dar um gostinho para vocês, depois procuram. Isso foi vendido, tem ali R$2.600.000. Foi vendida esta fotografia digital. Os senhores vão falar, mas alguém compra? Na verdade, a gente está nesse pressuposto. E aqui voltou a apresentação. Essa é a garota do incêndio, né? A gente está nesse pressuposto de alguém pagar, Como o primeiro tweet do criador do Twitter, né, foi vendido também por 29 milhões. Não, 2.900.000. Eu vi 29 aqui, está errado. É $2.900.000. Foi vendido o primeiro Twitter. E se vocês vão lá, é uma frase. Agora eu não tenho aqui a frase, depois eu vou colocar, porque eu costumo... Tudo isso eu apresento, todas essas imagens e esses textos, né? Aqui a gente não tem tempo. Mas depois vocês procuram. Foi vendido. Vocês vão falar, mas vende? Alguém paga? Quem que pagaria por esse patrimônio? E aqui eu coloquei, não sei se vocês reconhecem, doutora Silvia, não sei se você conhece este bolo aqui. Ampliei um pouquinho. Aparece a ampliação? Aparece. Então, a semana passada foi arrematado num leilão esse pedaço de bolo do casamento da princesa Diana. Alguém paga. Pagou, parece que $2.500, alguma coisa. Você nem lembra. Esses números são tão grandes que a gente fica assim... Alguém comprou um pedaço de bolo. Eu não provaria esse bolo, viu, doutora Silvia? Eu não arriscaria experimentar esse bolo. Mas é um pedaço de bolo do casamento da princesa Diana que foi efetivamente vendido. Bom, alguém paga. Alguém paga. Aí não é patrimônio digital, não. Eu estou falando, olha, se paga por um pedaço de bolo, eu não vou pagar por uma foto. E uma foto que todo mundo tem acesso, como a gente teve acesso aqui. Esse Nyan Cat, a gente teve acesso, a gente olha, mas alguém pagou pelo NFT dele, para falar, eu tenho o original, eu tenho aquela foto original, como uma obra de arte, eu tenho a foto, o Louvre tem inúmeras obras de arte, tem a Mona Lisa, ele tem o direito sobre aquela obra de arte, ele pode tirar, pode permitir a exploração, ou evitar que se coloque numa camiseta, por exemplo, ele tem o direito sobre
uma obra de arte. Aqui seria a mesma ideia. Ainda, roupas digitais. Pronto. Sonho de consumo. Aqui tem também, não vou apresentar para vocês, mas tem a quantidade de roupas digitais. Olha só que interessante. Essas roupas são vendidas e a pessoa, ela veste essa roupa para, por exemplo, uma fotografia. Então, eu compro uma determinada roupa, aqui é a roupa e aqui é a foto original. Eu mando a foto, elas mandaram a foto e eles produziram com a roupa digital. E a pessoa publica. Isso daqui dizem que estourou vendas em época de pandemia, porque as pessoas não poderiam ir postar uma foto dela viajando, né, na França, em Paris, não poderia tirar uma foto em Nova York. E daí o que ela fez? Pegou o dinheiro, comprou uma roupa dessa e postou uma foto com roupa. Essa daqui, inclusive, entre nós, é uma bem vendida, aqui é brasileira, Lucas Leão. Ele fez essa roupa e olha que curioso, a roupa como é vendida no site, e depois a roupa como fica publicada, é essa mesma coisa, a roupa vendida no site. Eu não sei como funciona, você pode ter usar várias vezes, mas eu acho que não, acho que é uma vez que usa e entrega. Só meninas? Não. Meninos com tênis, e olha só essa que interessante, a roupa como ela é vendida, a foto original e a foto com a roupa digital. Aí eu pergunto para vocês, a pessoa comprou essa foto, ela tem um valor, isso entra ou não entra? Ah, não, mas é roupa. Não sei se é roupa. Isso aqui, na verdade, não é uma roupa. Isso aqui pode, eventualmente, uma foto dessa pode vir a ser considerado um patrimônio digital. Isso pode ter um valor. Assim como aquele pedaço de bolo, que alguém pagou alguma coisa por ele, esta foto, por exemplo, se for uma foto exclusiva, ela pode ser considerada também um patrimônio. Acontece então com roupas digitais, se vocês pesquisarem, não vou mostrar aqui, mas tem inúmeras lojas já, inúmeros modelos de roupa, bem interessantes mesmo, e acaba sendo uma diversão. Aliás, esses dias eu estava dando aula sobre isso, lá na faculdade, eles comentaram comigo, um aluno comentou, que existe uma casa virtual. Eu compro a casa, parece que é uma casa em Marte, eu compro a casa, tenho direito ao acesso à casa, vou mobiliar aquela casa, tudo no ambiente virtual. Eu teria como explorar aquela casa. Então, olha, eu falo para vocês aqui, eu vou para a minha casa em Marte, daí eu pego, mostro a minha casa, que eu comprei, que é lá em Marte. Bom, tem gente que compra, tem gente que compra, tem gente que paga, isto é um patrimônio, esse tal patrimônio. Músicas, como eu falei, no meu entender, tem um pouco significado, e cards de jogadores, aqui eu acho que pode ter um valor maior. Comprar um card de um jogador, uma figurinha de um jogador, era aquela tal figurinha carimbada, né? Quem lembra da tal figurinha carimbada? Se eu tenho uma figurinha carimbada, um selo, né? Aquilo torna um pouco único. Aqui, esse card desse jogador seria similar a um selo com carimbo de lançamento. É especial, pode ser único ou não. Mesmo assim, ele é especial. E depois pode ser vendido. Imagina, a gente fala aqui, mas no capacete assinado pelo Ayrton Senna, o original, ou aquelas primeiras produções de capacete assinado pelo Ayrton Senna. Tem colecionador para tudo. Tem colecionador para tudo, inclusive para todo esse patrimônio digital que vocês viram aqui, que é um leque enorme. Olha só, eu tenho aqui anotado, realmente foi por 2,5 milhões o primeiro Twitter que foi vendido, aquela imagem do incêndio foi $500 mil, e por aí vai, o bolo da princesa Diana. Então, aqui, nós temos tudo isso, no meu entender, considerado como um patrimônio que, naturalmente, aqui é um marketplace, onde vocês podem pesquisar e olhar, e vender, e comprar, e é um patrimônio que, realmente, ele deve ser apurado em uma partilha, numa divisão. Então, se a pessoa tem lá, comprou cards de jogadores, se comprou essas tais roupas, vamos imaginar, não sei como funciona direito, mas vamos imaginar que essa roupa foi transformada numa imagem digital, essa imagem digital com NFT, isso tem um valor, tem um significado? Pode ter um significado financeiro. E daí, naturalmente, isso
pode ser partilhado. Quem comprou, por exemplo, aquele meme do Nyan Cat, ou quem comprou aquele tweet, o primeiro tweet do Twitter, ele pagou 2 milhões. Aquilo não é um patrimônio partilhável? É, sem dúvida algum, um patrimônio partilhável. Difícil saber se vai valer 2 milhões, né? Esse que é o problema. Mas a gente não pode excluir isso do patrimônio. E, lógico, a gente precisa ter acesso a ele. É a mesma coisa que uma obra de arte. Tem uma pessoa que tem uma coleção de obras de arte não declarada e aqueles advogados de direito de família sabem muito bem as discussões que se tem, né? Aí um dos cônjuges pega, põe no porta-mala, esconde a obra de arte, daí outro faz questão, corre, vai atrás do carro, chama a polícia. Não, que precisa provar que existia aquela obra de arte. Se tem a obra de arte declarada ou não, ela será objeto de mediação. E também, naturalmente, será objeto de herança, como tenho curiosidade, depois vou procurar, deve ter falado a doutora Daniele. Mas nós temos mais assuntos. Dentro desse patrimônio digital, um outro tema que eu coloco em discussão é: e as redes sociais? A rede social tem um valor? A rede social, ela tem um significado econômico? Eu posso ter um perfil com significado econômico? E aqui nós temos exemplos de que existe esse conteúdo econômico. Gil do Vigor. Quem assistiu, então, ao Big Brother sabe do que aconteceu com o Gil do Vigor. Que, aliás, ele nem era... O do Vigor era uma expressão que ele usava, do Vigor. Mas hoje ele é garoto propaganda da Vigor. Por quê? Porque ele ficou conhecido como Gil do Vigor. E ele tem um perfil no Instagram. Inúmeros seguidores. Hoje ele é garoto propaganda. Já vi tanto na internet, como já vi divulgação de propaganda dele em outros lugares. Esse perfil que ele criou, ele vende esta imagem. Isso tem um valor? Quanto vale? É dele ou o cônjuge tem direito? Como é que ficaria essa situação? É um patrimônio partilhável ou não é? E daí, rapidamente, a gente não tem aqui tempo para discutir com profundidade teses acadêmicas. É o que eu quero lançar para vocês e as ideias, né? Mas como é que ficaria, por exemplo, uma imagem do Pelé? A imagem do Pelé, que é vendida, isto é partilhável ou não é partilhável? E daí farei uma divisão. Os créditos que existem são partilháveis. O direito à imagem, aí é pessoal, é um patrimônio existencial, como tem uma definição que eu uso. Aí entra num patrimônio existencial, não patrimonial, não direito existencial, não direito patrimonial. Então, isso ele carrega, o Pelé carrega com ele, depois de que eventualmente romper o vínculo, ele vai carregar o direito dele de explorar a imagem dele. Eu colocaria aqui similar. Como eu falei para vocês, a gente transita entre várias normas, entre elas as regras de direito do autor, direito de imagem e tudo. Aconteceu também com a dona Hermínia. Inclusive, a dona Hermínia ainda tem ativo o seu perfil no Instagram. Eu não sei bem, tem uma discussão, aliás, tem 2, o oficial ou não, depois da morte, né, dele, e tem aqui um debate, quem que está alimentando, se pode ou não pode alimentar. Mesma coisa em relação ao Gugu, um influenciador digital, né, um blogueiro. Depois, pode acontecer até de ter um interesse aleatório, porque aqui tudo está falando de contas que são monetarizadas. A expressão que se usa é conta monetarizada. Elas têm um valor financeiro. Então, ganho, esse do Gil ganha por permitir que se faça uma divulgação no Insta, no perfil dele. Mas todos esses. Agora, tem um interesse aleatório. E olha que curioso, gente. Olha como as coisas acontecem. E, lógico, quem foi minha assessora aqui foi minha filha, jovem, né? Que me deu umas dicas de como isso acontece. Tem esse amor de João. Então, pelo que eu lembro, né, a história é assim, uma avó criou um endereço, que a gente vai lá e cria no Instagram, eu tenho o Instagram, mas é Francisco Carralho, é meu nome, né? E ela criou Amor de João, porque vinha o neto e ela queria postar, queria ter esta página com fotos do amor de João, o amor para o neto. Depois veio um outro neto, daí ficou lá o amor de José. E depois veio um outro, eu estou vendo se eu acho o nome do outro. Mas veio um outro, amor de Joaquim, por exemplo, né?
Quando ela foi usar esse terceiro nome, já tinha uma pessoa utilizando, porque acho que viu, gostou, essas coisas parecem que ficam no ar, tinha uma outra pessoa que estava usando. O que ela fez? Comprou, pagou para ter o direito do perfil amor de alguma coisa, então amor de Joaquim. Então, olha só, isso foi pago. Então, do nada, um perfil, um endereço, amor de Joaquim, que não tinha valor nenhum, passou a ter um valor. Olha que curioso. A mesma coisa aconteceu com Juliette, também do Big Brother. A Juliette é Juliette Freire, o nome dela, e esses ricos e famosos que estão aí na mídia, depois que eles ficam famosos, não necessariamente ricos, mas eles ficam famosos, é comum eles terem o Instagram, a página deles, só pelo nome. O diferente do Gil do Vigor é porque é o nome que ele é conhecido, né? Mas a Juliette foi atrás do perfil Juliette, para ser seguida nas redes sociais. E quando ela foi ver, o Juliette já tinha dono. Não tinha um dono, já existia um perfil Juliette. A mesma coisa que o endereço de e-mail, a mesma coisa que um site. Eu vou lá e que isso tem tudo regulado, né? Pela .br, né? Que é o operador de todo o sistema. Mas tinha lá um perfil já com Juliette. E ela foi e quis comprar esse perfil e comprou esse perfil para ela ter a utilização do nome Juliette. E, senhores, Juliette era um cachorro. Era o perfil de uma dona de um cachorro que fez para o pet, em homenagem ao pet. Olha que prêmio na loteria, né? Então, as pessoas criam um perfil desse e depois vendem. Bom, volta a falar, tem direitos existenciais. Opa, estou totalmente aqui. Eu ia colocar assistencial. E tem direitos patrimoniais. Como fica a minha ação? Eu misturei assistencial com existencial, sou eu aquele terror que vocês viram lá, um erro enorme. Bom, como fica aqui a questão da minha ação? Direito do autor. Tem direito pessoal e tem direito patrimonial. A mesma coisa em relação àquelas redes sociais. Então, eu vou separar o que é possível de vender e outros que só, por exemplo, o Gil do Vigor, que poderia explorar. E tem a questão sucessória. Dona Hermínia e Gugu, esses perfis. Aí fica para a professora Daniela, ainda bem que ela falou, eu não preciso tocar nesse assunto. E só para completar, nós temos também, e isso que eu acho que ela acabou focando também, considerado como herança digital, exatamente essas redes sociais. Por exemplo, o Orkut. Não sei se o professor Daniel está aí, mas ele deve lembrar do Orkut, né? Lembra do Orkut? Vocês lembram do Orkut? É a primeira rede social. Esse não vale nada, esse não tem problema, não tem custo nenhum. Mas e a página do Facebook, a página do Google, no Twitter, no Instagram, TikTok? TikTok, ele é desses todos o mais monetarizado, é o que mais é utilizado com monetarização. Mas o Insta também. Tem muita gente que usa o Instagram para exatamente vender produtos, influências, tudo. Então, isso tudo tem um significado econômico? Tem um significado econômico. Daí, no meu entender, pode sim, embora seja quase como empresa individual, pessoal mesmo, né? Ele pode ter também um impacto na minha ação. E no direito sucessório? Vocês já devem ter visto, mas eu só observo aqui. Tem alguns deles, por exemplo, o Twitter, que tem regramento próprio. E lá fala, se o titular da conta falecer, os familiares se apresentam e os familiares podem ter acesso a isso, aquilo, e vão dar o destino. Se vai criar um museu, alguma coisa assim com as imagens ou não. E daí eu falo, se nós temos inventário judicial, que é o normal, inventário extrajudicial, da Lei 11.441, eu costumo ainda falar da lei, mas agora está no Código de Processo Civil. Senhores, nós vamos ter inventário judicial, inventário extrajudicial e o inventário privado. E quem vai promover o inventário desse patrimônio? É o Twitter, é o Facebook, é o Instagram. Eles que vão promover o inventário. Então, a pessoa se habilita no gestor daquela rede social e promove um inventário particular. É isso? Pronto, um prato cheio para vocês pensarem, um prato cheio para vocês se divertirem. O que eu
tenho convicção, o que eu afirmo, sem sombra de dúvida, é que isto é patrimônio. Isto é um patrimônio digital. E, como tal, lógico, ele circula, circulando, ele é objeto de mineração, ele é objeto de partilha. Tem limites? Tem limites. Tem que ver até a vontade de quem criou esse patrimônio. Se a vontade do titular da conta é destrói, um titular de uma obra literária, produção literária, não pode falar quero destruir, não quero que minha obra seja publicada. Então, tem algumas questões dessa. Então, eles têm alguns parâmetros, né? Mas, enfim, acaba sendo patrimônio. Bom, só para caminhando para o fim, é esse tal corpo eletrônico, esse avatar. Realmente, hoje em dia, por exemplo, em jogos, daí é um perfil muito específico, mas tem aqueles jogadores de internet, né? Eles têm um avatar. E esse avatar tem um conteúdo econômico, porque eles recebem. Eu posso entrar no jogo e doar R$1, R$2, R$5 para aquele avatar que está jogando. É como se fosse uma aposta, um patrocínio, para eu ter acesso, daí você conversa com a pessoa e tudo. Então, isso tem um significado econômico. E, às vezes, o avatar é conhecido. O que criou o avatar, não. Pode ter um valor? Pode ter um valor. Inclusive, recentemente, teve uma discussão muito interessante sobre identidade digital, que o gestor da plataforma, ele excluiu um avatar. Por quê? Porque não pode jogar se tiver menor de idade acompanhando. O menor não pode jogar. E a pessoa, era uma mulher, inclusive, ela estava jogando, aconteceu alguma coisa, tocou o telefone, alguma coisa assim, ela deixou lá o avatar e foi fazer alguma coisa e voltou. E ela estava com uma criança no berço. E quando ela saiu da frente da tela, apareceu a criança no berço. E ela foi retirada, foi punida, né? Ela foi excluída, aquele avatar, porque teria aparecido uma criança. Ela falou, não é isso, não é que uma criança está jogando. E ela teve que processar. Olha só como é riquíssimo, né? É um processo contra o dono da plataforma para saber se poderia ou não excluir aquele avatar nessas circunstâncias. Significa que ele tem um valor. Ele recebe, esses avatares, como eu falei para vocês, recebem. É uma fonte de riqueza. Será que paga imposto? Será que paga pela tabela progressiva no imposto de renda? Será que, então, o que recebe é partilhável? Como é que fica essa questão? Sim, se tem um conteúdo econômico, se gera riqueza, se é uma fonte de riqueza com limites, evidentemente, nós temos que ter limites, mas ele, no meu entender, tudo é objeto de partilha, objeto de sucessões. Aí eu só, realmente caminhando para o fim, coloco, não esqueçam que existe o direito de acesso. Plataformas de conteúdo variado, vídeos, músicas, livros. Então, aqui o Spotify, por exemplo, tem TikTok e todos, tem alguns que são por assinatura. Se é por assinatura, o próprio YouTube e todos esses, né? Se é por assinatura que eu tenho acesso a um conteúdo, muda de figura. Aí não é propriamente um direito ao patrimônio, mas sim um direito de acesso. E existe também até para imóvel hoje. As pessoas podem ter uma propriedade compartilhada, carro por assinatura, né? Não falei para vocês, né? Aí o critério é outro, a mesma coisa que uma assinatura de Netflix, né? Que acaba cancelando aquela assinatura na falta ou no rompimento, e a pessoa que depois que cada um que contrate a sua assinatura para essa propriedade compartilhada. Enfim, senhores, essas são algumas ideias que eu queria lançar para vocês. Mais do que aqui trazer conclusões definitivas, o que eu queria era despertar em vocês um interesse sobre esse tema, que é um tema riquíssimo. E, como eu falei logo no início, vocês não vão conseguir escapar já nos próximos meses, se é que já não tiveram o contato antes, mas vocês não vão conseguir escapar de um contato com esse tal patrimônio digital. Ele está aí, ele faz parte da nossa vida. Fazendo parte da nossa vida, ele não escapa do direito. E daí ele vai fazer parte dos processos de separação, processos de inventário, compra e venda, discussão de compra e venda, de pagamento de preço, de tudo isso. Ele está entre nós e cada vez mais estará presente. Por isso que eu queria, antes de dar aqui algumas conclusões, despertar interesse para vocês estudarem esse tema. É isso, gente. Devolvo a palavra para quem?
doutor Cláudio, doutora Silvia, pode ser Fábio. Comigo. Agradeço a atenção de todos vocês. Professor, acho que tem algumas questões, mas eu não estou conseguindo direito ver aqui no meu chat, não está abrindo. Você pode ajudar a gente com algumas questões, se o professor tiver a disponibilidade de responder pelo menos umas duas? Eu vi que tem pessoas do México aqui, até que eu vi do México. Vindo. Isso, estão aqui agradecendo, falando, algumas estudantes também. Olha, pedaço de bolo leiloado por R$13.000. Foi isso mesmo, $2.000, alguma coisa assim, né? É isso mesmo. Olha, eu já vou fazer hoje mesmo eu já vou fazer algumas perfis, tá, na internet, alguns nomes, vai que a gente tem que acertar, né, professor? Juliette, né? Vai que acerta. Pô, todos os meus cachorros aqui, vou pôr tudo... Eles faziam isso para nome de domínio de internet. Eles começaram a criar alguns nomes de domínio e vendia depois. Hoje tem um certo controle, tem uma plataforma SASI que até ela permite um questionamento, uma impugnação. Porque as pessoas faziam isso, criavam lá um nome.com.br e deixava guardado. Então, Amor, Bola, Azul, a própria Azul não é a companhia aérea, né? Então, as pessoas criaram esses nomes de domínio, nomes conhecidos, como isso que eu falei, Amor, mais querido e tudo, mais querido e tal, para Globo, né? Para exatamente ter isso como carteira e eventualmente vender. Hoje tem um regramento mais severo a respeito disso. Tá certo. Professor. Estou vendo aqui, Cláudio, uma pergunta, doutor Francisco. Alguém que gostaria de saber se é possível indicar algum livro sobre o tema. Do professor mesmo. Não, eu escrevo sobre isso. Eu não tenho nem, assim, de cabeça agora, não teria nenhuma, mas dá uma buscada, tem uns 5, 6 livros que vocês vão procurar, vão encontrar, procura Patrimônio Digital, Direito Digital. Eu estou passando os olhos aqui se eu lembraria de algum, mas não estou encontrando, não. Específico assim, não lembro. Eu posso depois passar, eu acho que vocês têm esse acesso. Tem o Bruno Zampier, que ele fala, que eu tenho anotado ele, eu cito ele. O professor Gustavo Tepetino fala alguma coisa também de patrimônio digital. Acho que falaria nesses livros, né? Mas dá uma buscada, isso vocês encontram bastante. Tá certo. Professor, agradeço muito o tempo, a disponibilidade, o conhecimento que o senhor pôde aqui nos proporcionar na noite de hoje. É sempre um prazer recebê-lo aqui na OAB Campinas. Pena que não seja presencial, né? Mas não faltará oportunidade no futuro, espero, né? E agradeço imensamente, realmente, a presença do professor e ter colaborado aí com a nossa semana jurídica aqui. Eu que agradeço a todos vocês. Eu vi aqui, tem mais de 150 participantes, até me surpreendeu. Enquanto eu estava falando, eu vi o número lá, já fiquei aqui preocupado. Então, agradeço a todos vocês essa atenção, esse carinho, agradeço ao OAB aí de Campinas, e principalmente numa noite quente como hoje, que todo mundo já podia até estar bebendo uma cerveja, fazendo, assim, encontrando eventualmente um ou outro amigo ainda restrito, porque ainda estamos em isolamento, mas podia estar aí curtindo um pouco um calor que surgiu do nada, depois da semana passada tão frio, né? E estão aqui prestigiando a gente. Então, só fica o meu registro de um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanham, a todas e todos os advogados e advogadas que estão aqui, um número que realmente me surpreende, doutor Cláudio, perto do que a gente está acostumado nesses eventos e tudo. Estão todos de parabéns, a organização do evento é de parabéns, a OAB, como sempre, de parabéns, como sempre, prestando, sim, um bom serviço a todos os advogados, a todos nós advogados. Fica aqui meu agradecimento especial a todos vocês. Parabéns, obrigado, professor. Parabéns, viu? Obrigado. Um grande abraço, obrigada. Uma boa noite a todos, então. Obrigado, agradeço. Boa noite, até mais, tudo bom.